Começando mais um podcast Me Casa, eu sou Cássio Rossini e hoje a gente vai falar o quê, Rodrigão? Como vender mais, como não se ferrar nas sociedades que você vai fazer aí. Como você vai ganhar dinheiro no mercado imobiliário de uma forma mais segura, não é não? É isso aí. E para falar disso, antes de te trazer o convidado, eu vou dar uma boa noite pro meu amigo Matheus, meu irmão. Fala aí, galera, tudo certo? Como que vocês estão? Tá tudo certo. E hoje nós vamos falar como ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Vamos ver como você não cair num golpe. Vamos trazer um case real. Real porque eu participei dele, o João vai contar um pouquinho melhor. E para falar disso, nada mais, nada menos do que o nosso querido João Angeli. Ele que é trader de imóveis, tem empresa de leilão, tem uma produtora de marketing. Eventos de marketing. Tudo que você imaginar ele faz, né? Eu nunca vi um cara que manja tanto de contrato. Você pega um terreninho barato ali, ó, que não tem nada, o cara faz virar um empreendimento de 200 milhões. É isso que ele faz, resumindo aqui pra você. Tudo que toca vira ouro. Eu queria ter esse talento todo aí que vocês estão falando. Não. Muito obrigado mais uma vez. Segunda vez aqui no Me Casa. Terceira eu vou pedir música. Leva boleto. Você viu que saiu sincronizado, né? Eu tenho uma máxima que é: os boletos sempre vencem. Você pode ser bom pra caramba, mas os boletos no fim vão vencer. A gente faz assim, você escolhe uma música para tocar enquanto você paga o boleto. Pode ser bom, mas também não pode virar tendência, né? Qual música que vocês vão ouvir? Léo Santana, música do Carnaval? Tô no hit, o hit do Eu não Carnaval. aguento mais ouvir isso. Mas eu vou falar que teve gente cantando bem aqui a música. Não, o Matheus aqui tava dançando. Eu só sei a parte das mulheres no fundo, que é... Maravilhoso aí, ó. Tá vendo só? Não vamos perder nossa audiência do Spotify aqui, por favor, gente. Vamos começar, né? Papo sério. Senão a galera começa a desligar aí. Depois dessa cantoria maravilhosa. E aí, hoje vamos falar de coisa boa, João. Falar de coisa boa, não tem como falar de coisa ruim. Mesmo quando a gente erra, a gente aprende, né? Então, eu acho que a gente teve uma experiência ruim pelo lado de negócio, né? De negócio, né? A gente se frustrou, mas uma experiência boa para levar aí para as pessoas que estão querendo também empreender. E aí eu não acho que é só para o mercado imobiliário. Eu acho que é para a vida, né? Uhum. Porque se você não tiver um bom contrato que amarre no começo da operação, quando você chega no final, você não tem moral para brigar. Uhum. Porque às vezes você se perde no mau contrato que você fez. E mercado imobiliário, a maioria das pessoas, principalmente as mais antigas, elas não têm a propriedade. Elas têm a posse, porque a propriedade está num contrato de gaveta, mal feito, e aí quando ela vai tentar registrar, ela não tem nada. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A importância dos contratos, a importância de colocar uma roupa bonita no seu empreendimento, para que ele seja vendável, e também não cair num golpe, porque o golpe está aí e cai. E a gente vai trazer um case real que aconteceu com a gente há mais ou menos umas 3 semanas. E, cara, a gente vai contar a história, a gente não vai expor quem é e tal, mas vamos contar algumas coisas. O projeto era legal, o projeto era vendável, mas foi por questão de valores, que é uma coisa muito importante quando você vai fazer uma sociedade, né? Os valores não bateram, né, João? E a gente vai contar isso mais pro final do episódio. Então, se você quiser saber como foi esse case, e nesse case tava muita coisa sobre contrato, amarrações, como que vai acontecer se der um problema no futuro, né? Então são sugestões que para você que quer fazer uma sociedade, tá abrindo uma sociedade aí, fazendo mais pé com alguém, tá investindo no empreendimento no mercado imobiliário, são coisas para você aprender, e porque a gente sentiu na pele, sentiu isso na veia na hora. E demos para trás de um negócio de mais de 500 milhões de reais, né? É isso aí, na pele e no bolso, né? Que custa caro você errar. E ainda que a gente errou, mas saímos antes do prejuízo realmente real. Eu devo ter perdido uns 50 mil reais aí nessa brincadeira, mais o tempo. Agora, para quem está investindo no mercado imobiliário, acho que uma das coisas que, né, antes da gente falar profundamente no assunto, é cuidado. Os canalhas também envelhece. Ou seja, não confie nos cabelos brancos da pessoa que está do outro lado da mesa. Porque a pessoa que foi canalha na adolescência, depois na maturidade, também pode virar canalha quando tiver com os cabelos grisalhos. Então, acho que é disso que a gente vai falar, mas mais para o final do episódio. Agora a gente vai falar de coisas boas, que é
como vender mais, como transformar, de repente, o seu negócio em algo lucrativo e parar aí de ter poucas vendas, escassez, né? Vamos trazer algumas estratégias que você já Sim. fez, já aplicou em alguns empreendimentos, que foi vender assim tudo num lançamento ou num dia só, né? Você tem uma história muito legal que você vendeu não sei quantas casas em um único dia, né? Sim. Pra quem perdeu o episódio com o João Angeli, né? Ele é produtor audiovisual, produz coisa pra Netflix, teve uma carreira já que começou na televisão, então ele tem uma expertise muito grande em marketing, como gerar um desejo nas pessoas, um sentimento de atenção, e a gente sabe que para vender imóvel, isso faz toda a diferença, né? Uma estratégia de lançamento, como que você vai divulgar um empreendimento que só tá na terra ali, e você precisa fazer as pessoas enxergarem o negócio daqui 5 anos, né? E você sabe fazer isso muito bem, e muitos empreendedores gigantes te procuram para fazer isso, né? Você sabe que você falou uma coisa maravilhosa, né? Porque qual que é a parte mais importante e mais cara de uma obra? Vamos ver se vocês sabem. Todo mundo vai dizer material, se for pela lógica. Não deixa de ser, mas é a fundação, né? Se você for ver, tipo, num prédio, a parte mais cara e mais importante de uma obra é a fundação. Uhum. Ou seja, é onde você vai colocar os pilares dentro do seu terreno. Só que a fundação, ela fica debaixo da terra. E você nunca vê o como foi feito e o quanto foi gasto. Normalmente, quando você entra na casa, você vê o porcelanato, você vê os móveis, você vê a decoração, mas você não sabe o que está por debaixo. E o empreendimento imobiliário, na minha opinião, é basicamente isso. Como que você faz para erguer um empreendimento de sucesso? Então, um dos pilares é saber fazer uma boa base. E quando eu falo uma boa base, é uma boa base de tudo. Uma boa base de clientes, ou seja, leads aquecidos. Uma boa base dentro do seu marketing, que é para convidar essas pessoas para você poder vir. E principalmente, como que você vai se vestir de sucesso para fazer com que os seus clientes comprem a sua ideia e transformem o seu empreendimento no sucesso. Porque depois que você lança uma flecha e ela saiu da sua mão, você perde a autoria dessa flecha. Ela vai ter vida própria. Depois que você lança um empreendimento, ele tem vida própria. As pessoas começam a falar bem ou falar mal. E eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje. É os pilares que vão fazer a prosperidade da sua empresa ou não. Será que faz sentido você, antes de construir, pensar nessa fundação e saber o quanto que você vai gastar para não ter surpresas? E eu acho que esse é um dos grandes problemas do mercado imobiliário. A galera entra e não pensa como fincar, né, a base. Eles estão olhando para cima, olhando para casa, para o porcelanato. Só olha para o VGV. Só olha para o VGV e aí você acaba perdendo um pouco aí o norte do seu empreendimento, né? O que eu percebi, conversando com alguns, é que não tem uma gestão profissional, muitas vezes, numa incorporadora, principalmente pequena. As grandes têm. As grandes são indiscutíveis. Uhum. Mas o pequeno construtor, ou aquele cara que está começando um novo empreendimento, ele não tem a gestão, não tem os números na mão. Ele não sabe se a conta fecha para aquele negócio, ele não se precaver com as... E isso é um dos cases, né, nosso, né? Ele não se precaver com o fluxo de caixa que vai gerar aquilo ali, se ele vai ter o dinheiro. Ele sempre tá querendo ele sempre tá vislumbrado com o VGV. Pô, paguei 10 milhões no terreno, tem possibilidade de fazer 200 milhões, legal. Mas para fazer esses 200 milhões acontecer, qual o preparo que eu tenho? Qual a equipe que eu preciso ter? Quanto eu vou gastar? Aquilo que eu vou receber dentro do fluxo vai pagar aquela conta? Ou vou ter que pôr dinheiro do bolso? Se eu não tenho dinheiro do bolso, aonde que eu capto dinheiro? Então todas as coisas, são algumas pequenos spoilers do que aconteceu na nossa história. Foi questionamentos que nós fizemos por entender um pouco mais de gestão e de mercado, e o cara não sabia responder. Né? E eu acredito que a grande maioria das pessoas que fazem isso hoje, principalmente médios, são assim. O cara sabe o quê? Ele sabe construir a casa. Aliás, até pegando esse gancho, antes da gente entrar no que você faz para gerar esse sentimento de venda, tal, de vontade nas pessoas, como que você seleciona esses projetos que você entra? Porque a gente sabe que chega um monte de projeto para você. Para quem não sabe também, o João Angeli já elegeu até presidente, já fez campanha política. Então, quando chega esses projetos para você, como que você até avalia essa parte dessa fundação, do empreendedor,
para saber se vale a pena você fazer todo o seu movimento de equipe? Boa pergunta, viu? E é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu acho que é uma mistura de sentimento, de você olhar e entender o que a pessoa como que ela chegou até aquele ponto. Acho que é uma questão também jurídica, para você olhar a parte de documentação, fazer uma due diligence, entender quem é a pessoa. E é um misto de psicológico, de você sentar na mesa e perceber se a pessoa está blefando, se a pessoa está mentindo, ou se ela realmente não tem competência para tocar aquele avião. E o grande problema, né, e até uma analogia que eu usei toda hora lá no nosso episódio fatídico, foi o seguinte: imagina você com a sua família, e eu falei isso lá na reunião, né, saindo aqui do Brasil e indo até Portugal, ou seja, você vai ficar 80% do voo dentro do mar, sabendo que só tem 50% de combustível e você precisa de 100% para sair do ponto A e chegar no ponto B. Você iria tranquilamente dentro desse voo? Nem a pau. Dá para voar tranquilo? Não. Não dá. Então, o que a gente procura fazer, né, antes de fechar um negócio, foi o que a gente fez. Quero transparência, quero entender como que você chegou até aqui, quero saber das suas dívidas, quero saber quem era o dono, aonde que esse imóvel está registrado, se está já dentro de incorporado numa SPE, se você tem lastro, se você tem dívida, se você é uma pessoa do bem. Então, é uma mistura de parte jurídica com parte emocional e também princípios e caráter, né? Porque se a pessoa começa mentindo, não tem muito como ir para frente. Do mesmo jeito que eu não entraria num voo de São Paulo a Portugal, sabendo que só tem meio tanque, eu também não deixaria minha filha, minha esposa ir num ginecologista tarado. Entendeu? Não dá. Se eu tô sabendo que o cara é tarado, que ele tem um desvio de conduta, um desvio de princípios, não tem como eu permitir uma parada dessa. Então chega uma hora que você precisa literalmente bater na mesa e falar: cara, pera lá, eu entendi o seu processo até aqui, mas esse voo não vai chegar até o destino final se ele não tiver aqui uma modificação. Mas você tem que fazer isso ainda em terra. Lá em cima não dá para você parar para abastecer aonde? Eu acho que foi essa a nossa sensação, né, Cássio? Porque a gente estava numa discussão extremamente difícil pedindo o básico. E o Cássio acho que até pode me ajudar nessa resposta para falar, precisa ser cristalina uma sociedade. Ou seja, imagina um copo d'água, onde eu consigo ver através desse copo d'água, e você também, para que os dois se sintam seguros. E eu não sei se você se sentiu seguro em algum momento dentro daquela reunião, né? Nenhum momento. Tanto que no primeiro dia de reunião eu já tinha falado para você que eu estava fora, praticamente. É importante você entender um bom projeto, é importante você ver a base jurídica, mas é importante você sentar junto com a pessoa e ver se ela não tem desvios. Porque assim, ela te fala uma coisa no dia e no outro dia ela te fala outra. E você pedir a coisa, ela desconversa. Você pede coisa, ela desconversa. Pede coisa, ela desconversa. Então, saber quem pilota é muito importante. Então, como analisar um bom projeto, resumindo o que o João falou, cara, eu acho que a primeira coisa é quem toca. Depois a gente vai olhar se é um projeto vencedor, se as casas vendem, se o prédio vende, se é boa localização. É saber se tem uma base sólida, como você falou, que é quem toca. É assim como você vai investir numa empresa, numa startup. Normalmente, o negócio tem que ser legal, mas os caras investem mais no fundador. Isso aí. Mas no cara que toca. Se ele está com disposição, se ele tem fôlego e se os números são factíveis, né? Então, o que a gente sentiu lá foi 3 coisas que não bateram. Os números não eram factíveis, o cara não estava sendo muito confiável, porque toda hora era uma coisa diferente, e a gente perdia coisas, ele usava outros exemplos de outras empresas que fizeram, né? E a gente sentiu uma insegurança jurídica muito forte ali. E a gente falou, não, financeira, não era nem jurídica, né? Porque de jurídica e financeira. Jurídica e financeira. Jurídica e financeira. Porque a gente começou a fazer conta de padaria, nem era conta muito adentro. E falava, olha, não fecha. A conta não fecha, o negócio não para de pé. Não, confia em mim que vai parar de pé. Então, resumindo bem, Rô, respondendo a sua pergunta, eu acho que também é a minha resposta para isso. É até difícil, eu imagino, velho, porque assim, quando a gente fala de empreendimentos imobiliários, assim, a gente fala de um valor alto, né?
geralmente, porque a gente tá falando, sei lá, de condomínios e lotes. Esse caso aqui que a gente tá trazendo do Cássio e do João, a gente já entrou no assunto aqui pro pessoal entender, vocês tinham sido convidados, né, para participar de um mega empreendimento aí em um certo lugar no Brasil e por isso não foi para frente, né? Era um puta potencial de projeto. As casas eram maravilhosas, vendáveis. O projeto era lindo, maravilhoso. O loteamento já estava feito, já tinha estrutura, já tinha esgoto, luz, câmera, já tinha asfalto feito no loteamento. O cara já tinha fábrica de tijolo para construir as casas. Era perfeito. Quando eu fui convidado para o projeto, eu fui lá, olhei, gostei, fiz uma due diligence básica, já tive problema. Então, assim, ó, é pesado o que eu vou dizer aqui. Depois, se vocês quiserem cortar, não tem problema. Mas quando você está doente, quando o seu corpo está doente, ele dá sinais. Certo? Então, um câncer, por exemplo, ele não vem do nada. Ele começa a dar sinais. É uma dor de cabeça, é uma fraqueza. Algumas coisas vão acontecendo no período. O resumo disso, a chave para isso é cuidado. Quando você notar os sinais, se atente. Porque tudo na vida dá sinal. Pro bem ou pro mal. Uhum. Né, Cássio? E ali a gente teve sinais. Não, e às vezes, velho... A gente vai contar mais no detalhe daqui a pouco. A gente já entrou 2 vezes, mas é porque foi uma história... Foi um skin the game de um bom projeto, que tem tudo pra dar certo. Eu acho que pode dar certo ainda. Certo, eu acho que sim. Mas que a gente não entrou por alguns princípios. Então a gente tava falando primeiro de sociedade. De como fazer uma boa sociedade. E no mercado da incorporação são valores muito altos. É muito difícil você fazer tudo sozinho. Normalmente a galera se junta. Né? E muitas das vezes os contratos é fio do bigode, né? O cara faz um acordo e não faz uma boa estratégia, né? Ali de uma boa organização contratual para começar o projeto. Fica né? no acordo de cavalheiros, né? Fica no acordo de cavalheiros. Vale mais o aperto de mão. Sim, quando tudo dá certo, o aperto de mão é lindo. Uhum. Não, O contrato serve para quando as coisas dão errado. E o lado emocional do negócio? Porque, tipo assim, quando você tá envolvido já no projeto, empreendimento de 500 milhões, não sei o quê, já gastei 50 mil, você tem que ter uma frieza muito grande, né? Pra conseguir avaliar isso com calma. Porque eu acho que é muito fácil pro cara que tá envolvido no negócio ele deixar passar algumas coisas. Tipo assim, o cara não tá passando isso, mas tudo bem, 500 milhões e tal, né? Fica meio vislumbrado, talvez, a pessoa, né? Mas nessa hora vocês tiveram que... Como que foi emocional de vocês para lidar com um envolvimento desse num projeto tão grande e, tipo, não deixar essa parte, tipo, deixar vocês meio cegos, entendeu? E conseguir sair do projeto, que eu acho que não é fácil você sair de um projeto de 500 milhões, né? Eu acho que é mais difícil você entrar num projeto de 500 milhões e não conseguir sair dele. É sério, sabe por quê? Imagina o seguinte, ó, a gente ia fazer carteira. A estratégia desse negócio era, a gente vai pegar o preço de custo na entrada, parcelado em 36 meses, e aí já não parava a estrutura física e financeira. Porque a casa que ele está construindo lá, num cálculo básico aí, vamos colocar R$3.000 o metro, uma casa de 160 metros... R$3.000 de construção. De construção. Faz a conta aí, porque agora eu tô... Mas daria, cara, mais 450 de... 450 pau. E não tem como você reduzir, porque a casa era no mármore, no porcelanato e uma série de coisas. E ele garantiu para nós que por 200 mil ele conseguiria. Beleza, então aí já não para de pé. Imagina que eu vou fazer em 420 meses. Isso dá mais de 30 anos. Quantos anos você tem? 26. E com 56 anos, ainda você vai ser meu sócio de uma operação iniciada agora. Ou seja, é fácil de entrar, mas vai ser difícil de sair. Então, eu acho que a maior dificuldade que nós teríamos aí é, depois que a crise entrasse, depois que esse avião saísse sentido a Portugal, quando o combustível não fosse suficiente, eu precisar sair do avião. E aí eu vou perguntar para vocês, vou passar a bola para vocês, como que vocês fariam para sair do avião em movimento, andando a 900 km por hora e não dá para dar ré? Eu não sei se vocês já entraram no avião, mas a cabine, ela te proporciona a visão para frente. Não tem retrovisor, você não consegue olhar para trás. O avião ele nasceu para andar para frente, ele não nasceu para andar para trás. Um projeto imobiliário não pode dar ré. Por quê? É a nossa credibilidade, é o sonho de 540 pessoas e, acima de tudo,
A gente está mexendo na estrutura da cidade, a gente está construindo uma cidade. Se uma pessoa comprar, já fudeu, né? Porque imagina, tem lá 500, uma pessoa comprou e encerrou, e aí? Mas uma pessoa ainda, você vende um bem, você entra no negócio, você devolve o dinheiro. Eu quero ver você tá com um VGV de 500 milhões, com 300 de dívida, né? Inclusive, um dos aprendizados dentro... o Cássio foi maestro na hora de falar isso, quando você executa uma venda, você tem o quê também? Uma dívida. Uma dívida. Então, o incorporador, o construtor, fez uma venda, vendi um apartamento, vendi uma casa, vendi uma kitnet, ele tem uma dívida, ele tem que entregar um imóvel. Ou seja, a partir daqueles recebíveis que ele está ganhando, ele tem que entregar alguma coisa. Vocês entregam o armário. Então o cara foi lá, parcelou em 10 vezes, você vai ter que ter um giro, porque às vezes o dinheiro não é suficiente para cobrir o custo, e isso leva o empreendedor à ruína. E é difícil você entender para uma pessoa que está acostumada a colocar tijolo, que é uma das partes fundamentais, que se ele não colocar aqui fluxo e giro, ele não consegue colocar mais tijolo, porque vai faltar tijolo, e a casa não vai ser entregue. Então, o grande problema que nós enfrentamos e que o mercado enfrenta e que é um problema geral do mercado é o seguinte: eu sou bom de partida, mas eu não consigo chegar no meu objetivo, que é entregar as casas, entregar o loteamento. O mercado de vocês, né, inclusive o vídeo institucional mostra isso com uma grande maestria, ele se queimou por pessoas que não conseguiram entregar o material. Sabe por quê? Má administração e pessoas de má índole. Normalmente é isso. Uhum. O cara não quer, às vezes, virar um problema, mas ele, por não saber controlar e fazer cálculos, ele entra e gera um problema. Sim. Porque você olha só o valor da venda, mas e quanto custa para entregar tudo aquilo? Eu sempre falo, e falei lá dentro da sala, que toda venda gera uma dívida, e o que mais quebra a empresa é venda. É isso aí. O que mais quebra uma empresa é venda. Não é você ter só prejuízo, mas é venda. Porque se você tem muitas vendas, você parcela em 420 meses, mas o seu fluxo de pagamento é em 10, você tem um quebra de fluxo de caixa gigante. E se você está começando, o banco não te dá dinheiro. Marceneiro é a maior causa que tem, a maior causa. Que o cara pega o dinheiro de um cliente para entregar o projeto de outro, aí começa a entrar num negócio desse, aí chega uma hora que não consegue entregar. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma marcenaria pequena, por exemplo, e entrou uma venda de 1 milhão. Certo? Esse cara vai me pagar à vista? Não. Vai pagar Dificilmente. em 10 vezes? Ele vai pagar em 10 vezes? E vai chorar Pode pra pagar. ser 15. Você vai chorar para dar 50% de entrada, porque você é pequeno e tudo mais, o cara vai te dar 30%. 300 mil para 1 milhão. Isso paga o custo de entrega, Matheus? Você que tem ser convidado da fábrica? 30% do valor do móvel na entrada te paga todos os custos para você começar a fabricar? Não paga nem metade. Não paga nem metade. Então, o cara, ele vai, beleza. Para terminar essa entrega, eu vou vender de 1 milhão para receber em 10 vezes, em 300 mil de entrada e o resto parcelado. Só que nos primeiros 2 meses, você combinou a entrega em 60 dias, por exemplo. Uhum. Só que em 2 meses, em 60 dias, para fazer aquilo, você tem que gastar 700 mil. Por isso que é uma dívida. Aonde está os outros 400 mil? Aonde você consegue se você não tem crédito, se você não tem fluxo de caixa? Aonde você arruma esse dinheiro? Como é que você faz? E o mercado imobiliário, ele E aí você quebra. Você quebra porque vendeu 1 milhão. Você não quebra porque você não vendeu. Você quebra porque vendeu 1 milhão. Entendeu? E muitos não fazem essa conta. Falam, puta, eu vendi 1 milhão, e agora? Eu tenho giro. O mais importante de uma empresa é ter capital de giro para rodar. Não é ter só lucro. O lucro, ele é muito, com certeza, mais importante. Mas você pode ter uma empresa com lucro com fluxo de caixa negativo. Isso poucos entendem no negócio. Né? Porque eu posso estar vendendo 1 milhão em 10 vezes e ter lucro. Eu vou ter lucro. Só não vou ter dinheiro disponível durante um fluxo para entregar aquilo tudo. Isso acontece no mercado imobiliário, isso acontece no mercado de imóveis. E o que acontece muito no nosso mercado é que o cara vê lá, vendeu 1 milhão, e tô 300 mil, ele precisa gastar 700 mil ou mais para entregar, e ele compra um carro com aquele dinheiro que entrou. E aí que ferra toda a história, e aí muitas vezes não é má índole. Muitas vezes não é má índole, é falta de gestão e conhecimento mesmo. E aí o cara se vê naquela sinuca de bico e acaba, tipo, qual que é a solução mais fácil? Deixa eu fechar aqui e sumir. Ou isso. Ou perder a casa da família, ou perder o carro da família. Mas sabe o que as pessoas normalmente fazem? No caso do imóvel, imagina que eu vendi um imóvel aqui
e o dinheiro não é suficiente. Aí eu vendi outro imóvel aqui. Aí eu pego o dinheiro desse imóvel para terminar essa casa. Aí eu tenho essa casa aqui agora inteira para construir. Aí eu vendo mais 2 imóveis aqui para construir essa casa. E aí ele cria um negócio chamado bolha imobiliária. Ou pirâmide imobiliária. Como vocês preferirem. E para se alavancar de novo, ele vai ter que errar e vai ter que pagar um preço caro. Preço alto. Por quê? Vamos lá, puxa, eu tô com uma dívida aqui, vou ter que ir ao mercado buscar dinheiro. O dinheiro é barato quando você vai ao mercado? E com desespero? Ainda tem essa, né? Porque uma coisa é você ir com calma, outra coisa é você ir com desespero. Se você tiver recebíveis, tá bom, você pode tokenizar os seus recebíveis, ou você pode ir num fundo, e eles vão espremer a sua alma lá, e vão tirar toda a sua margem e vão te dar um pouco. Só que aí você vai ficar sem recebível, você vai ficar sem liquidez, porque o dinheiro que vai vir talvez não seja suficiente para terminar a sua obra, e você já vai começar a atrasar o seu fluxo e a sua entrega. Ou seja, o seu nome vai lá para o Reclame Aqui, e vai começar a girar um marketing negativo. E as pessoas acabam se perdendo desse ponto em diante. Então, voltando para a minha analogia, subimos com um avião sem olhar a rota, sem perceber que o combustível não era suficiente. Não porque somos um mau piloto, mas porque não fizemos cálculo e estamos almejando novos ares, né? Uhum. E aí o cara pega e acelera e vai embora. Só que no meio do caminho, ele já não tem combustível para voltar para o ponto A e ele não pode, e ele não consegue chegar no ponto B. E ele não tem onde parar, porque daqui para Portugal é quase que mar o tempo todo. Como é que ele vai pousar? Ele não tem tempo. O tempo para ele custa muito. E é isso que a gente identificou, e na hora que a gente identificou, o que nós trouxemos? Solução. Aí o outro lado da mesa tem que, às vezes, engolir o ego, engolir o sistema ali arcaico de patriarcado, sei lá, de coronelismo, uma série de coisas, e falar, cara, tá certo. Realmente vocês me convenceram de que com o combustível que eu tenho, eu não saio do ponto A ao ponto B. Só que aí você está mexendo num vespeiro que não é meu, não é dele, é de cada um. Será que você tem estrutura psicológica para voltar atrás, mesmo sendo o cara que teoricamente tem o poder na mesa? Porque quem é que manda numa relação? Vocês sabem quem é que manda numa relação? Eu sei porque você já me falou. Vamos ver se ele sabe. Vamos ver se ele sabe. Quem é que manda numa relação? Quem é que manda numa relação? Você namora? Você é Eu casado? também sei porque eu já vi ele falando. Então vamos ver se você tá ligado. Vamos ver, Matheus. Quem que manda numa Quem relação? que manda numa relação? Pô, lá em casa é a patroa, né? Na minha também. Na minha também. Mas normalmente uma relação, quem manda é quem gosta menos. Verdade, você já Porque se falou você isso. gosta menos, você não tem medo de perder. Se o seu namorado ou sua namorada falar, e vai. Quem é que manda numa relação de business? É quem precisa mais. Aliás, quem precisa menos. Então, assim, se eu tô aqui capitalizado, com um projeto bom e com uma série de fatores e circunstâncias a meu favor, sou eu que mando. E é engraçado que, assim, quando nós chegamos, quem mandava na negociação era ele. Quando nós saímos, quem mandava na negociação éramos nós, perdão. E o porquê que isso tudo mudou? Porque, você lembra no começo do podcast que eu falei da fundação? Pois é. A vida, os negócios, um relacionamento e qualquer coisa que queira prosperidade precisa ter fundação. Precisa ter pilares sólidos para que você levante voo. E ele não tinha isso. Né? Como que vocês começaram a perceber que eles não tinham esse... Isso daí o Cássio vai responder. O Cássio Eu imagino que é assim. perigoso. O Cássio é um cara perigoso. Sabe por quê? Porque ele fica quietinho assim, ó. Só os olhinhos piscando, olhando e falando. E calado. E eu falando pra caramba, né? E aí chegou, em poucas frases que ele falou, ele resumiu a reunião e basicamente encerrou com a reunião. Como é que você percebeu, Cássio? Cara, a gente pedia algumas coisas básicas. Porque assim, como que foi a relação? A gente falava assim, cara, a gente vai investindo com você num projeto, a gente vai correr risco e a gente quer que o projeto dê certo. A gente não quer que o projeto dê errado. Então a gente não tá falando isso pra você, a gente tá falando isso pro projeto. E todas as vezes ele desconversava o assunto.
E a gente insistiu durante 3 dias nas mesmas coisas. A reunião não era nem um pouco produtiva. Então a gente ficava lá, pô, mas a gente precisava saber isso aqui. Qual que é a sua previsão? A gente não estava querendo que ele me desse... ele não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer nos próximos 35 anos e ninguém tem. Mas traçar cenários. Então a gente estava falando de gestão. Você traçou cenário? Se der errado. O que a gente faz se der errado? O que a gente faz se der muito certo? Se faltar dinheiro de fluxo de caixa, a gente já vai ter no contrato acordado com um fundo para antecipar esses recebíveis? Essa taxa de juros que você está cobrando, o fundo vai ser atrativa para o fundo ou não? Porque a gente sentia... O que a gente sentiu mesmo de fato é que ele escondia a verdade da gente. Tipo, ele falava que tinha um pulo do gato, que ele sabia que ia dar certo, mas ele tava chamando a gente pra ser sócio e não tava mostrando o copo transparente. O copo lá tava assim, ó, preto igual essa caneca. A gente não conseguia ver do outro lado. Ele falava que ele tinha a fórmula mágica, mas não podia falar, só se pagasse. E ele falou no meio da reunião que pra falar essa fórmula tinha que botar 1 milhão na mesa. E a gente achou, beleza, cara, você convidou a gente pra cá, você convidou a gente pra participar do projeto, pra ajudar você a fazer esse projeto dar certo, e você quer que a gente acredite na sua palavra. E o que aconteceu lá foi o seguinte, ele falou que a gente tem que confiar nas pessoas até que elas provem o contrário. Ele falou isso na nossa cara. Falou. Eu falei, concordo com você plenamente. Para uma amizade, para um relacionamento, perfeito. A gente confia nas pessoas, para um funcionário, até elas provarem o contrário. Mas para você abrir um negócio de 500 milhões de reais, não dá. Não dá, simplesmente não dá. E por todas as vezes a gente pressionar um pouco essas pequenas questões, e não era coisa muito séria, não. A gente estava pedindo a planilha orçamentária da casa, a projeção financeira que ele imaginava com os 35% de entrada nos 36 meses, que eram informações que ele podia dar tranquilamente. Os documentos dele para a gente fazer uma due diligence mais aprimorada sobre o empreendimento, para a gente entender se o negócio estava regularizado, se não estava. Cara, uma coisa básica para o negócio. Não era nada demais. Não era, só que parecia que essas coisas para ele eram uma ofensa. Sim. O João falou sobre os sinais que vão dando. Então, a gente foi começando a perceber que ele estava desconfortável com essas coisas. E ele desconversava e ele sempre usava o exemplo de outras pessoas, de outra empresa. Não, mas porque tal empresa, eu tô vendo, eu fui lá ver e eles não fazem isso. Mas ele estava comparando um bastidor que a gente estava começando com um palco de outra empresa que a gente não sabe se tem um fundo investindo, se tem um acionista gigante lá no meio, quem que é, qual é o fôlego financeiro daquela empresa. Então a gente sentiu que ele foi ver uma empresa que está fazendo o que ele queria fazer, ele pegou o palco, a maquiagem, e queria transformar no produto dele. Só que não tinha a base que a outra empresa já tinha. E a gente estava tentando dar essa base para ele e querendo deixar cláusulas claras no contrato. Sem precisar ter briga. A gente deixou muito claro na sala de reunião. A gente está estressando esse assunto porque a gente resolver isso quando já tiver num barco afundado, cara, a solução que o barco está afundando é pular. É a única solução que você tem. Não é tirar água, não é tampar o buraco, é você pular. Agora, quando você já sabe que aquilo pode acontecer de alguma forma e você já tem uma solução, quando começa o primeiro vazamento, você já tampa. Entendi. Então a gente pode resumir que um dos principais sinais aí que você tem que avaliar no piloto que vai conduzir o projeto. Transparência. Se ele tem também informações, né, conhecimento sobre o negócio que ele vai tocar. E não só o conhecimento sobre o negócio, mas também inteligência emocional para lidar com os problemas que podem acontecer, né? Sim. Se ele está reagindo mal a uma situação, a uma pergunta, exatamente. Um contraponto. O que a gente percebeu foi que ele ficava totalmente desconfortável e ele ficava nervoso e ele levava para outros assuntos, coisas básicas que se você sentar do lado de uma pessoa que faz negócio já, para ela, não, tranquilo, tá aqui, ó. Eu falei para ele, se eu fosse botar bem menos dinheiro que a gente vai botar aqui para fazer esse projeto rodar, eu teria pedido mais informações do que eu tô pedindo. Qualquer fundo ia te pedir muito mais informações para a gente emprestar dinheiro a uma taxa de juros. E você não quer dar pra gente e tá querendo que a gente acredite na sua palavra. Foi basicamente esse o resumo. E foi reuniões difíceis do cara ouvir algumas coisas e a gente falar, pô, mas a gente quer entender. A gente só quer entender. A gente não tá aqui para criticar o seu projeto. A gente só quer entender números. A gente só quer entender como você se planejou. E a gente percebeu que não tinha planejamento nenhum. Era só assim, eu tenho um loteamento que está pronto, eu tenho a ideia de vender 540 casas por um X valor e é isso. E custa tanto porque eu construí duas, né? E foram as duas únicas casas que ele construiu na vida. Pelo menos aparentemente que ele construiu na vida. Né? Então, assim, imagina você tá no nosso voo lá, né, de São Paulo a Portugal, e você ouvir assim, ó,
Atenção, senhores passageiros, hoje o comandante comemora o seu segundo voo daqui para Portugal. Aí você vai estar com o seu filho, com a sua filha, vai falar assim, porra, o segundo voo? Não dá para deixar esse cara pilotar. Quão importante você acha que foi vocês estarem lá tete a tete nessa reunião? Tem que ser primordial. Porque com o avanço da tecnologia aí, muitos negócios são feitos aí online, reuniões online. Pô, você acha que teve diferença vocês estarem lá presencialmente para poder pegar esses sinais dos caras? Sim. Números pessoas mentem, números não mentem. Né? Então, assim, se você abrir uma planilha, coisa que a gente não conseguiu, porque não tem uma planilha, a gente vai conseguir ali ter um diagnóstico. Mas o tete a tete, o olho no olho, e principalmente como a pessoa fala, como a pessoa olha, como a pessoa vai imprimir um relatório, e aí vai depender se você tem feeling ou não para seguir ou sair. Então você precisa ir conhecer o lugar, você precisa entender quem é que você vai ficar sócio durante 30, 40 anos. Porque um projeto imobiliário, diferente de um projeto, por exemplo, lá da GD, que dura o quê? 2 meses, 3 meses, 10 meses, vai a jornada do primeiro cheque até o último, 12 meses. Depois de 12 meses, acabou. Você já nem lembra, virou um número esse cliente. Esse cliente aqui foi a nota fiscal número 6.432 e para você nem sabe mais o que é. É diferente de você ter que conviver com uma pessoa com um desvio de conduta. Então, acho que o tete-a-tete é muito importante, você saber o que está acontecendo é muito importante. E, principalmente, palavra não dá ré. Se você falar uma coisa numa mesa, cara, você pode dar ré se você tiver humildade para dizer o seguinte, eu estou errado, realmente você me convenceu, minha planilha não está certa, o meu metro quadrado estava nesse valor porque eu errei. Agora, não tem como você discutir com a física. Não tem como eu discutir e falar, não, a gasolina dá sim até lá. Aí você fala, tá, com base no quê? Meu ego. Eu manjo. Tá, mas você pilotou quantas vezes daqui pra lá? 2. Fala, velho, de boa, você não tem track record pra eu poder analisar esse seu desempenho. Se você tivesse há 45 anos pilotando, há 30 anos, tivesse construído um império a partir disso, pudesse ser que eu acreditasse. Mas mesmo assim, antes de colocar minha família, eu ia dar uma olhadinha. Né? Porque é difícil mesmo. E o Cássio acho que leu muito bem. Se é uma amizade, você já pediu certidões de algum amigo que você tem? Você já fez o due diligence? Você já fez, pra saber se ele é seu amigo assim, mesmo? Cássio, vamos tomar uma cerveja ali? Não, vou sim, peraí, deixa eu... Você liga pro seu advogado Você vai descobrir que eu sou filho da puta na hora que eu passar a faca nas suas costas e te tesourar de alguma forma. Entendeu? Aí tudo bem. Do mesmo jeito que a gente entra num avião, eu não falo, tudo bem? Quem é o comandante? Opa, tudo bem. Será que você pode me ver o seu brevet? Queria saber quantas horas de voo, a aeronave tá abastecida. O seu psicológico diz o seguinte, tá tudo pronto para eu voar. Eu confio na empresa que eu emiti as passagens e estamos aqui. Beleza, tem track record. Agora lá, cara, não tem como. Então, eu acho que para quem está no mercado imobiliário, ou não, vai fechar um negócio, entenda com quem você está apertando a mão. Isso a gente não está falando só para quem está entrando em sociedade, não. É para quem vai comprar as casas também. Também. Né? Saber quem é que está construindo aquilo, se tem o track record. Você entrou num bom tema. Né? Porque, tudo bem, nós estávamos indo lá como investidor. Então, assim, qual que é o papel do investidor? Investigar. Eu vou investir, eu quero investigar. Quanto que ganha? Como que sai? Como é que entra? Você emite nota? Você paga imposto? Os funcionários estão registrados? Esse imóvel está no seu nome? Você faz um monte de pergunta pro cara, né? E na hora que você vai comprar um imóvel? Cheguei aqui numa grande construtora em São Paulo. Você pergunta esse tipo de coisa? Como é que você faz para... Como é que você não cai num golpe? Você precisa saber o que você vai comprar e de quem você está comprando. Porque o due diligence, né, ou a pesquisa, ela é bilateral. Tanto de quem compra, como para quem vende. Quem vende vira e fala o seguinte, tá bom, manda para mim o seu olerite, manda para mim quanto você ganha, você tem imóvel para dar em garantia. O cara te sabatina, quem vende. Quem compra chega com o RG, chega com o comprovante de residência, o olerite, chega com o seu... E não pergunta nada.
Não pergunta nada. Ele fala assim, não, tá bom, então me vê as certidões aqui, deixa eu ver se você tem RI, deixa eu ver se essa obra está aprovada. Já está tudo incorporado? Como é que você está me vendendo uma coisa que não está incorporada? Ah, você ainda não tem alvará de demolição, estamos aqui numa casa velha, você botou um container velho aqui. Então, assim... E é difícil para quem não conhece, né? Para quem não tem vivência no mercado, é difícil saber fazer essas perguntas. O cara tá com um sonho ali. E de verdade, o projeto vai vender. Com a gente lá ou não, ele vai vender. As casas são bonitas, o local é extremamente legal, a cidade não tem casas naquele perfil, está precisando de ter bairros planejados como o que ele está propondo lá, e vai vender. E eu oro para que ele entregue, porque a gente não enxergou. Ou ele escute o que a gente falou e mude a estratégia dele. Entendeu? Não, ele mudando a estratégia, entrega. Ele entrega. Né? Porque o avião tá aqui, né? Eu gosto dessa analogia e eu vou com ela até o final do podcast. Enquanto o avião tá no pátio, dá para trocar peça, dá para colocar mais combustível, dá para trocar o piloto, dá para fazer tudo. Você tocou num ponto legal que eu ia entrar agora. Eu queria falar de coisa boa agora. Se vocês fossem os pilotos desse projeto, o que vocês fariam no lugar desse cara aí? Eu sei o que eu faria. Fala você a primeira coisa é ser humilde. Então, vocês chegaram como investidores. Eu teria uma pastinha com toda a documentação pronta, com todo o meu cronograma físico e financeiro, com as minhas dívidas, com as minhas perspectivas, com o custo da casa, com o valor que eu já investi no asfalto, no poste, na parte hidráulica. E eu chegaria pequeno na mesa. Porque quando você chega grande, você vai tomar pancada grande. E foi o que aconteceu. Não, porque eu ganhei, sei lá, 20 e poucos milhões, porque eu era pobre, porque eu fiquei milionário, porque eu chegaria ao contrário. Eu falaria, gente, sejam bem-vindos aqui ao empreendimento Micasa. O Micasa é um loteamento para 500 casas e eu estou precisando de ajuda. Eu cheguei até aqui sozinho, investi 4, 5 milhões. Aqui está a pasta de todo o histórico dessa obra, o meu histórico pessoal. Eu sou casado em comunhão de bens com a minha esposa, está aqui as certidões dela. Nós somos os donos hoje aqui. E eu preciso de ajuda, por quê? Eu fui até mais inteligente do que eu imaginava, porque eu não tenho, por exemplo, estudo, ou então o meu conhecimento ele chegou a um ponto que eu não consigo ultrapassar, e hoje eu vejo potencial em você, Cássio, em vocês aqui, para poder me alavancar. E eu queria muito que vocês entrassem no projeto, porque olha onde eu cheguei. Eu já estou com tudo pronto. E agora, se vocês não colocarem mais gasolina no meu avião, porque o meu voo ele é muito longo, são 500 casas, eu preciso de ajuda. Então, o que eu gostaria? Eu tenho uma cadeira aqui do meu lado para colocar um copiloto que tem experiência, ou um piloto que tem experiência, preciso encher o tanque e preciso de uma estratégia, uma rota nova. E eu queria convidar vocês para isso. Ele fez isso só quando te convidou, a primeira vez. Mas também não chegou nesse ponto. E ele fez totalmente ao contrário. O João falou uma parte, que é o que eu falaria também, e tem pelo menos um planejamento. Dá pra melhorar o avião com ele andando. Você pode fazer alguma coisa ali, claro. Porque nem todo negócio você começa com tudo perfeito, né? Mas não dá pra você faltar o combustível. Entendeu? Você pode ganhar eficiência, você pode fazer alguma coisa ali, tentar consertar alguma coisa que fale, mas você não consegue sem combustível. O que faltava ali era o combustível básico. Não era eficiência na rota do avião, mudar, desviar. Ele poderia achar uma rota mais curta ou ter que ir para um caminho mais longo durante a viagem, mas ele não tinha traçado nenhum cenário. O que eu faria diferente era, esse aqui é o cenário que eu espero, eu pretendo vender isso. Esse é o fluxo de recebimento e o fluxo de construção que a gente imagina, porque a gente não tem bola de cristal, né? Se der certo, eu já conversei se der certo, bem. Se não der certo, eu já conversei com o fundo, a gente consegue captar dinheiro a tantos %. O que eu faria de diferente é tudo que a gente sentou na mesa e propôs para ele. É basicamente isso. Não, e a gente pode falar o que a gente propôs, né, João? A gente pode pôr mais detalhes do que faltou e o que a gente propôs. Primeiro que a gente propôs, tem uma planilha de custos, tem uma planilha de fluxo, de recebimento da obra planejada. Você pretende vender quanto? Quanto você vai aumentar o valor da casa? A gente achava que o valor da casa estava muito barato, mas ele queria fazer isso para as primeiras casas. Só que ele já podia se afundar nas primeiras casas.
Né? A gente já estava fazendo essa conta. Então o que faltou para ele foi um mínimo de planejamento básico. Não precisa ser perfeito. Planejamento é para você só ter um norte. Você pode mudar a rota. Não tem problema. As coisas mudam muito rápido. Né? Você pode tomar um outro caminho no meio do voo. Mas ele não tinha nenhum plano de voo. Digamos que ele não tinha nem o combustível mínimo de segurança, mas que se ele tivesse, ele poderia até ganhar eficiência ao longo do voo e até voltar com o combustível que ele saiu. Eu senti que ele estava de olho nos 500 milhões e não como aqueles 500 milhões poderiam dar certo. Imagina uma árvore frutífera com muita fruta lá em cima. Às vezes a gente fica hipnotizado olhando a grandiosidade do negócio. E não olha para o chão vendo, de repente, as frutas que caíram. Porque você tem que ir pegando o que está mais fácil. Eu não tenho uma escada, eu não tenho preparo, eu não tenho... E ele está pensando assim, ó, porque os 500 milhões, olhando para cima. E o que eu estava tentando alertar para ele é o seguinte, cara, vamos olhar primeiro para cá, vamos pegar essa fruta que já está no chão, que a árvore já caiu, talvez ela não esteja tão perfeita. Assim como o avião, e isso eu quero até reforçar, não tem como você estar com o avião perfeito para subir, nunca vai estar. Você vai ter que ir apertando os parafusos conforme o voo anda e conforme a turbulência chega, mas o básico você tem que ter, saca? É a segurança do primeiro voo, porque é o primeiro voo que você vai fazer. Eu preciso chegar onde? É uma casa? Quanto que eu preciso para construir essa casa? É 250, 300 mil? Beleza, então eu preciso fazer um fluxo financeiro para ter esse dinheiro, a não ser que eu tenha um investidor. Ou alguém para aportar, ou eu seja um investidor. Agora, se eu não tenho nada, nem ninguém, sou eu ali no piloto, sozinho, com o único tanque de combustível que eu tenho, cara, então você precisa ter um mínimo para chegar. Porque o avião, ele nunca vai estar pronto. Se você hoje perguntar para o dono da Tiribim, se você perguntar para o dono da Cacau Show, e ele pousou, ele vai falar, não, precisa melhorar. Esse avião aqui... Ele chegou até aqui, mas dá para colocar isso aqui, dá para melhorar isso aqui. Esse produto eu tiro fora, vou colocar um outro produto, vou melhorar essa loja. Esse franqueado eu saio com ele fora. Então, onde eu quero chegar é humildade acima de tudo, porque nem eu, nem vocês sabem o que vai acontecer no dia seguinte. Eu posso fazer um plano maravilhoso de voo e, de repente, caiu uma chuva igual caiu em São Paulo aqui, nesse começo de ano, e o litoral norte inteiro fica lá acabado, ou você pegar uma turbulência e ter que voltar para o ponto A de novo, não vai chegar no ponto B. Mas a pergunta é, você está preparado para essa turbulência? Porque faz parte da vida ter turbulência. Então, resumindo, a gente saiu de um negócio grandioso por princípios e valores e falta de clareza de onde queria chegar. Né? Faltava algumas coisas, mas era fácil. Era só ele falar, beleza, eu não tenho isso ainda, vocês me ajudam a fazer? Acho que daqueles planejamento, pilares lá, aqueles pilares que o João estava comentando. Só faltava isso. Se você pede dizer que eu faria diferente, me ajuda a fazer o planejamento físico-financeiro pra gente fazer essa obra parar de pé. Não, confia na minha palavra, eu tenho certeza que vai dar de pé e bota dinheiro aqui. E bota tempo e esforço, né? E o que foi o ápice que a gente levantou e foi embora foi que ele falou no final da reunião, foi bem o seguinte: olha, eu tenho um departamento de vendas, ela não sabe quanto a empresa ganha. Eu tenho um departamento de marketing, eu não sei quanto a empresa ganha. Aí a gente falou, então a gente não é investidor, você é funcionário. Você vai pagar CLT pra gente? Porque se for, a gente nem quer, né? Você pode me pagar aqui 1 milhão, eu não vou fazer o trabalho, porque eu vim aqui para ser sócio, não para ser funcionário. Eu já tenho meus negócios, né? Então ele falou que chegou ao ponto dele ficar nervoso e falar na reunião que não abriu os números porque a gente era funcionário dele. Pô, não é? A gente não tá aqui como funcionário. A gente levantou e a partir daquele momento a gente decidiu que tava fora e foi embora. Então, eu acho que o aprendizado de tudo isso não adianta você não adianta você ser plantado em um chão que não é fértil. Você precisa ter o ecossistema inteiro a seu favor, né? Então, tem um filósofo aí que acho que ele fala sobre a lei da... Como é que é o nome? Acho que é da ameixeira, da bananeira, que plantaram uma bananeira, uma ameixeira no Polo Norte. E essa árvore não vai ser feliz. Essa árvore nunca vai dar frutos. Por quê? Porque a temperatura não é ideal, o clima não é ideal, o solo não é ideal. Se eu pegar essa mesma árvore e colocar aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto, sei lá, numa cidade que esteja
com o clima propício, essa árvore vai ser uma árvore feliz, uma árvore frutífera. Uhum. E às vezes você tira uma árvore que é frutífera e arranca ela pela raiz. E essa árvore, por sair do ecossistema dela, vai acabar morrendo. Então acho que nesse caso, o lugar estava certo, a prosperidade, ao meu ver, era total, mas a planta não foi colocada do jeito certo e não estava sendo irrigada do jeito certo. E por isso, talvez, ela vai morrer antes mesmo de dar o primeiro fruto. E eu espero que não, tá? Por quê? Eu torço sempre pelo empreendedor, mas eu torço ainda mais para quem vai comprar essas casas. Porque dependendo do sistema financeiro que ele fizer, do fluxo financeiro, o ponto A e o ponto B nunca vão ser interligados. Alguma coisa... Durante o percurso, alguma coisa aí vai acontecer. E eu espero que não. Tá? Eu espero que entregue. Mas foi uma experiência, assim, difícil, né? Porque a gente cria expectativa. A gente já estava vivendo o sonho do cara. Eu já estava criando expectativa. Montei um puta do marketing. Essa é a parte do emocional, né? Sim, agora a gente vai falar o que o João estava fazendo para que o projeto desse certo e vendesse muito. Né? Pois é, eu acho que agora chegou a hora boa. A gente falou que ia ficar pro final a história. A gente contou tudo ao contrário. Mas não tem problema, eu acho que o que a gente viveu serve de aprendizado para todo mundo. Sim. Porque não tem como você ganhar dinheiro sem ter pessoas ao seu lado te ajudando. E você, para ter pessoas do seu lado te ajudando, vai ter que fazer contratos. Vai ter que expor, né, a sua identidade, o seu RG. Vai ter que expor quem é você, porque ninguém vai apertar sua mão e vai colocar dinheiro. E principalmente quando você está fazendo um negócio com um amigo. Então é muito mais difícil isso. Então, você ser claro logo no começo, ó, vamos arrumar isso, vamos fazer isso, vamos acertar algumas coisas, acho que foi o maior aprendizado. Porque você vai na amizade, ó, beleza, vamos ser sócio, aí quando aperta lá na frente, um percebe que tá trabalhando mais que o outro, aí acontece algum problema, falta dinheiro, aí um tem crédito, o outro não tem, e aí começa a ter uma diferença de risco para ambos os sócios. E isso não tá muito acertado, e aí você começa a ter briga, e aí você perde uma amizade muitas vezes, porque você não conversou sobre algumas coisas lá no começo. Eu acho que esse foi o grande aprendizado, né, João? Com certeza. Tipo, não se vislumbre só com potencial de ganho, mas com pequenos detalhes se possa dar errado. Não é só não precisa torcer pra dar errado, não é torcer pra dar errado, mas é tipo, olha, beleza, isso aqui é fantástico, beleza, mas se der errado tal coisa, a gente já vai deixar isso acertado? Como é que vai ser? A gente vai aportar dinheiro igual? A gente vai fazer tal coisa? Como é que vai ser? A gente vai captar dinheiro? Como que a gente vai fazer se der errado? A não ser que o negócio tem um risco muito baixo Não existe risco baixo. Não existe. Cara, né? Mas é business. É business. Entendeu? Você está construindo uma casa, de repente a prefeitura embarga a sua obra. Ué, você vai ter que ir lá na prefeitura, você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que parar a obra. E aí você tem um cronograma. E aí quando as pessoas vierem cobrar porque você está atrasado, sei lá, 1, 2, 3 meses, você precisa ter jogo de cintura. Só que quando a gente fala de uma casa é fácil. Agora coloca isso numa linha de produção. Fazer um armário é fácil, não é? Uhum. Agora, imagina você ter que fazer 100 armários. Imagina você ter que escalar isso. E aí, se você não tiver um fluxo financeiro para fazer um armário, imagina para fazer 100. Sim. E o negócio de 540 casas não é de construção, é de logística. Verdade. O cara podia ser muito bom de construção, ele podia ter gastado realmente R$200 mil para fazer uma casa. Mas e a logística para fazer as 540 ficar nesse custo? É muito diferente. Você sabe disso, a gente fabrica em escala lá, o custo aumenta muito. Não é proporcional. Entendeu? Não é proporcional. Então você tem que saber estudar a logística de movimento. E isso ele não tem experiência, não tem track record ainda. Ele vai aprender, eu acho que ele vai aprender. E eu acho que ele aprendeu muito também com o que aconteceu ali, porque eu acho que a gente foi uma das únicas pessoas que teve coragem de ser transparente com ele. Os outros simplesmente falaram, ah, não, beleza, tô indo embora. E foi isso que aconteceu, né? Na maioria das vezes, entendeu? Ele falou, vocês não são os primeiros que vão aqui e vão embora. Mas eu acho que a gente foi os primeiros que falou pra ele o que ele precisava fazer pra dar certo. Pois é. E se ele for um cara humilde, o que ele faz? Ouve e não sai por aqui. Ele absorve, traz pro coração e devolve pra onde? Pras mãos, ou seja, precisa agir. Né? Primeiro você transpira, aliás, você se inspira, você pensa no que você precisa fazer. Depois você transpira, que é o quê? Realizar. E eu acho que a realização ali aconteceu.
mas o fluxo para ser perfeito, para ser igual uma aliança, né? Um círculo perfeito, precisa só colocar algumas peças no lugar. Porque o quebra-cabeça não tá montado, mas não tá perfeito. Ele não tá. As peças estão erradas. E para fazer uma engrenagem, um motor funcionar, você precisa de tudo ornando, né? Sim. Isso aí. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar. Então, se você teve algum caso parecido com o nosso, escreve aí nos comentários pra gente. Fala, olha, tive um caso assim assado, tomei um golpe do meu sócio, saí de um negócio. Se o cara ainda tá te devendo, marca ele aí que a gente vai cobrar todo mundo. A gente vai cobrar ele aqui. A gente tem bons cobradores aqui, o pessoal a gente cresce, eu falei isso pro João, a gente nunca erra. Ou a gente acerta ou a gente aprende. E a gente aprendeu e tá tudo bem, vamos pro próximo. Tá tudo bem. A gente quis contar esse caso porque foi real, aconteceu esses dias com nós e realmente não aceitamos um projeto gigantesco porque a gente não sentiu confiança na pessoa e tá tudo bem. E ele pode conseguir ter sucesso, pode fazer os 500 milhões lá, pode dar tudo certo. Mas a gente não sentiu confiança, né? Então, se você tá com esse instinto na sua sociedade, seja transparente no começo. Não deixa pra quando a merda acontecer que vai ser muito pior. Isso. E já que a gente já passou como é que foge do fracasso, né, no empreendimento desse, quero saber de vocês agora como, depois que já passou toda essa parte, você já entendeu a sociedade, que dá certo, né? Já viu que o negócio pode dar certo, a parte agora é vender, né, Rodrigo? E agora vamos falar de coisa boa. Essa é a parte que eu queria chegar mais, assim, porque assim, a gente vê a galera vendendo empreendimentos imobiliários, fazendo marketing digital, e o que eu gosto mais do João é que assim, ele consegue fazer uma estratégia que ele mexe com a cidade, com a galera da cidade, cria um evento, faz uma maratona dentro do empreendimento. Sobe no carro de som. Tipo assim, não deixa de fazer o resto, né, que é moderno, mas tipo, consegue realmente criar um movimento em cima daquilo. Como que você faz isso, velho? Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, o que você tem que olhar... Imagina que o empreendimento imobiliário é uma ilha, certo? Você dentro da ilha não consegue ver que você está numa ilha. Aí às vezes você precisa pegar um helicóptero e olhar para ver a sua vizinhança, para entender aonde você está e principalmente em quem você quer chegar. Então quando eu fui para esse empreendimento, por exemplo, eu vou colocar ele já que a gente está falando dele, o que eu percebi? Um lugar isolado, porque a cidade não estava conectada no empreendimento, ainda faltava boa parte para virar uma cidade. Ele tinha um projeto muito bom, mas que talvez não dialogasse com a população, né? Era um projeto de alto padrão, mas com valor de médio padrão. Bacana. Mas, principalmente, um marketing inexistente. Quando eu digo marketing, né, as pessoas pensam em marketing, eles vão pensar, precisamos fazer um vídeo, precisamos colocar Reels, precisamos criar um feed bonito, agradável e precisamos fazer um movimento. Eu não penso em nada disso no primeiro momento. Porque marketing, para mim, é mais do que você ir com uma câmera para filmar ou fotografar alguma coisa. Marketing, para mim, é análise de mercado. É você fazer uma pesquisa qualitativa, quantitativa. É você sentar com o prefeito para ver quais são as melhorias que esse bairro pode receber. É você sentar com o governador. Então, a primeira coisa que eu fiz foi marcar agenda com o governador e prefeito. A gente saiu, acho que no domingo, né, no sábado à noite, e eu tinha agenda na terça-feira com o governador, porque eu sempre venho de cima para baixo, para depois falar com o prefeito. Primeiro, as ruas ao redor, que é de cunho da prefeitura, não estavam asfaltadas. Então, como marqueteiro que sou, ia lá para negociar, para ver como que eu ajudava a cidade a trazer progresso, porque ainda o progresso não tinha chego. Eu gosto que ele fala com uma naturalidade, velho. Não, eu marquei uma agenda ali com o governador, dando umas sugestões para ele. Eu vou falar uma coisa. É networking, né, velho? Não é só networking. Uma coisa que as pessoas às vezes colocam como dificuldade, e é bacana você ter perguntado isso, é acesso. Poucas pessoas... Você já tentou marcar uma agenda com o governador? Você imagina que você nem nem sei se é você nem sabe se é possível. Você já tentou marcar uma agenda com o prefeito? Eu já consegui uma reunião com o prefeito. Pô, já troquei ideia com os deputados, que você vai lá na Câmara, lá tem alguns perdidos de vez em quando. É uma coisa distante, porque não faz parte do dia a dia. O brasileiro, né, eu acho que até todo esse problema político que a gente teve, não tinha esse discernimento. É uma coisa distante, é uma coisa intocável. Assim como falar de milhões para muitos brasileiros. O cara está acostumado numa CLT, está acostumado numa vida quadradinha. Você falar de milhão para ele é uma coisa impossível.
E dependendo para quem você falar de milhão, é só a conta de luz da fábrica. Né? Então, assim, é muito relativo. Mas eu entrei em contato com a assessoria, né, do governador e consegui marcar uma agenda. Por quê? Como você fala com a secretária, vai dizer se ela vai permitir ou não ele falar com você. Se eu ligo lá gaguejando, falando, não, então eu já liguei botando a banca, mesmo que você não seja, esteja. Você pode não ser rico financeiramente, o seu bolso ser rico, mas a sua cabeça tem que ser próspera e rica. Então eu liguei e falei assim, olá, tudo bem? Meu nome é João Angeli, eu sou aqui de São Paulo. Eu estou indo em uma visita de investimento para falar sobre real estate, ou seja, construção, aí no estado tal. E eu queria muito falar com o governador porque eu tenho aqui uma linha de investimento e eu gostaria de saber a opinião dele e se eu consigo trazer também o Estado, o poder público para me ajudar. Aí a resposta demorou, mas veio. Olha, mas você precisa de quanto tempo? Eu falei, 15 minutos. Não preciso mais do que isso. E ela conseguiu a agenda. Pumba, marcou na agenda, saiu no diário, saiu na agenda oficial do governador. Diário oficial verdade. da União. Não, e sem blefe, tá? É verdade. Aí, beleza. Aí, para você fazer com o prefeito, fica mais fácil. Falar, o governador vai me receber. Consegue também me receber no dia seguinte? Você usa já Você vem de cima. Beleza. Qual é o intuito disso? Primeiro, eu preciso fazer um lançamento. Quem eu vou chamar para o meu lançamento? Aí sabe o que eu fiz? Peguei todos os influencers locais e fiz reunião com eles. Chamei eles, conversei e todos toparam. Então os influenciadores locais iam ser comissionados só pela indicação. Então ele vai postar um stories e vai dizer, vai lá no empreendimento tal, papapá. E eu pago uma comissão por indicação. Ele não é corretor de imóveis, ele não precisa negociar, não precisa nada. Só me passa o telefone e o trabalho o time faz. Beleza. Tudo isso foi construído, né? E o porquê do Cássio ir para lá? Eu tenho uma casa bonita. Mas uma casa só é bonita se ela tiver cara de casa. E o que dá cara de casa? Móvel. Decoração. Móvel, móveis. decoração, cheiro. Eu fui aqui em São Paulo, no setor das fragrâncias, e tinha encomendado o cheiro. Inclusive, peguei o mesmo cheiro do meu amigo Tecar. Não sei se vocês conhecem ele. O Tecar é o maior vendedor de carros do Brasil. Conheço, tem o Instagram. Tem o Instagram, tá hypado. Tecar, esquece, tá bombado. Tá. E o Tecar, ele aprendeu o seguinte: a experiência do cliente ao entrar na loja já tem que ser pelo cheiro. Então, quando você entra na loja, cara, a loja dele é extremamente cheirosa, agradável, ar-condicionado numa temperatura bacana. Ele colocou um painel de LED. E eu pensei a mesma coisa, vou levar cheiro, vou levar meu amigo Cássio, que tem a maior e a melhor loja que eu conheço de imóveis de São Paulo e do Brasil. O cara entrega, tem preço, qualidade e sabe trampar. Beleza, então convenci o Cássio. Falei, Cássio, vamos pra lá, uma ponte aérea, rapidinho. 5 dias. São só 5 dias. 800 quilômetros. Que tinha um sol pra cada um lá. Aí o Cássio falou assim, mas o que é isso? Expliquei pra ele, convenci. O Cássio pegou um avião, foi pra lá. Topou pagar os móveis, cara. Topou colocar 150 mil de marketing dentro da minha casa, no empreendimento, no meio do nada. Topou. Foi pra lá dizendo assim, o cheque tá aqui. Beleza, então eu tenho a casa pronta, mobiliada, eu tenho asfalto, luz, alvará de construção, um PDV, o governador marcado para vir na inauguração, ou melhor, ainda não, mas a ideia era chamar ele, todos os influencers locais. Agora só precisava fazer o quê? Comunicar o povo. O que eu fiz? Fechei com a rádio local. Cheguei lá para a rádio local e falei assim, cara, quanto custa um pacote aí pra gente arrebentar o marketing? É tanto. Beleza, pode rodar o contrato. Por coincidência, tinha um grande amigo meu que trabalha na TV de lá, na TV local, na Rede TV e outro na Record. Tinha já fechado com ele. Ele tem um programa lá todos os dias, acho que é ao vivo, ou ele grava como se fosse ao vivo, como se estivesse aqui. Fechei com ele ia lá com as câmeras da emissora para fazer, toda a parte de televisão. Ou seja, cara, eu montei literalmente ali um marketing não muito agressivo, porque a gente não tinha grana. Consegui pessoas de graça. Todos os influencers vieram para ser comissionados pela indicação.
Então, eu não precisei tirar dinheiro do meu bolso. Tinha conversado com a secretária do governador para que ele estivesse presente, ou seja, ele passa credibilidade e autoridade, mostra que o empreendimento é de verdade. Sério. Eu tinha proposto doar uma guarita para a polícia municipal. A cidade não tinha uma guarita municipal. E aí eu falei, bom, do lado ali tinha uma esquina e o maior problema lá é segurança. E isso eu percebi conforme as pessoas entravam lá para comprar. Ah, mas aqui é um bairro escuro, é um bairro sozinho, não sei o quê. Falei, bom, vou sentar com o prefeitão, já vou anunciar para ele que eu estou doando uma guarita para a polícia militar, para a polícia municipal. Só que eu não ia dar nada agora. Era só marketing, era só para eu poder dizer para as pessoas que teria uma guarita. Eu chamaria o prefeito, faria o anunciamento, no dia da coisa, falar, prefeito, gostaria também de avisar que aqui o empreendimento Me Casa vai doar uma guarita completa para vocês e para a comunidade, para que o nosso bairro seja o mais seguro e que daqui para frente nossa cidade seja símbolo de segurança aqui. Então, assim, aonde eu quero chegar, né? Tô falando aqui Não, tá ótimo. Sem dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Né? Na verdade, eu não queria gastar dinheiro. Outra coisa que eu tinha esquecido. A gente fechou com a agência local, agência de publicidade local. E eu também prometi para ele uma porcentagem no ganho. Por quê? Ele tem os designers, ele tem o carinha do tráfego, o cara que edita e pode ir na obra, porque eu tô a 2.000 quilômetros de lá. Então eu tô trabalhando literalmente no sonho. Lembra da fruta lá em cima? A galera olha para cima e esquece de fazer cálculo agora. O que eu vou ter que fazer para subir lá? Ele não vai ver que ele vai ter que se matar para subir lá. Então, eu trouxe toda a estrutura para poder fazer a roda girar. Ele já tinha feito tudo isso. Tudo isso. E o sem estar com o contrato assinado ainda. E fiz isso, né? E aí eu digo, mesmo com os sinais, dando sempre indícios para não fazer, eu fiz. Então, o tráfego já estava com dinheiro separado, a gente ia colocar 50 mil de tráfego para fazer, acho que 3 ou 4 meses, tipo uma média de 10, 15 mil por mês para fazer esse lançamento. Eu ia fazer um represamento, ou seja, eu não ia colocar 540 casas, eu ia colocar só 30 casas a princípio à venda, num valor promocional. Ia fazer as pessoas fazerem fila e sentir a perda, a dor da perda. Por quê? Você chega lá com dinheiro, com proposta, eu vou falar, não tem mais casa para vender. E não tem casa desse jeito na região, e o agro foi muito bem lá. Muito bem. Tem muita gente com muita grana e não tem casas boas para morar. Então o projeto vai dar muito certo. Muito certo. Muito certo. E eu deixei a casa pronta lá. Por quê? Toda a linha editorial do que é escrito nas redes sociais foi totalmente planejada. Eu tinha criado, mais uma coisa que eu fiz aqui, eu vou lembrando, se eu tivesse anotado aqui para poder explicar. Imagina o seguinte, gente, você aí incorporador, loteador, que não tem grana para fazer o seu lançamento. Eu cheguei lá e fechei com o melhor restaurante da cidade. Eu dei um lote pro cara. Eu convenci o proprietário, falei, vamos dar um lote pro melhor restaurante? Por quê? Eu queria fazer eventos lá. Eu queria fazer uma coisa chamada House Experience. Ou seja, você está prestes a fechar um contrato? Traz a sua família, a gente vai fazer você escolhe, café da manhã, almoço ou jantar. A gente vai proporcionar tudo para você e eu vou ficar aqui gravando para depois tirar pequenos cortes e montar um storytelling para postar no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Por quê? Quando você convida alguém para algo, você literalmente abre a porta da sua casa para fazer essa pessoa entrar. E o que eu fiz foi isso. Experiência. Se você não der experiência para o seu cliente, você não tem nada. Então você imagina o seguinte, você, não sei se você tem família, vocês têm família, você com a sua filha, com o seu filho e sua esposa, jantando na casa que vocês vão comprar, com ar-condicionado, uma musiquinha tocando, a piscina caindo, aquele barulhinho da cascatinha. Dentro da casa decorada. Dentro da casa decorada, qualidade GD. Cara, pica, top. E aí, de repente, você entrou dentro da casa e já toma aquilo como sua. Mi casa, és tu casa. É esse o sentimento que eu queria propor. Então, assim, vamos relembrar. Comida, eu não ia pagar. Eu dei uma permuta de lote.
Os meninos que poderiam ir lá fazer os stories todos os dias. Porcentagem na venda, no êxito da venda. Vendeu, a gente pela indicação. Tá? Não precisa ter cresce. É só, entrou no meu Instagram aqui, vendeu. Todos os influencers. Contato político. Para poder o quê? Dar credibilidade. Eu estou doando para a prefeitura uma guarita. Ou seja, a segurança que eu preciso. O poder público já aprovou a minha obra. Agora falta as pessoas. Fechei com a rádio, fechei com a televisão. A rádio eu ia pagar. A televisão não. O cara ia vir aqui pelo relacionamento que eu tenho. Ou seja, a gente ia tirar água de pedra e do couro ia tirar a correia. Você acha que ia vender? Você é louco, velho. Se você fala tudo isso pra mim, aqui em São Paulo venderia. E num lugar assim, velho, é um tiro de canhão, velho. Não, você faz tudo isso, as pessoas da cidade ficam com desejo de morar ali. Mas ela o que eu olha acho... assim e fala, não, ali é o melhor lugar daqui, entendeu? E ele ainda usa a estratégia do gatinho, né? Você dá a estratégia do gatinho é você... Se a pessoa vai comprar um gatinho ou adotar, ela nunca vai querer os gastos, enfim. Mas se você fala, não, leva o gatinho uma semana e fica uma semana com ele, pergunta se a pessoa devolve. Mas o que eu achei mais da hora, velho, é que assim, o João, ele consegue olhar para o empreendimento e conseguir vender o que tem de bom naquilo. Só que o que eu achei mais da hora é que parece que você vai mais na estrutura do negócio. Tipo assim, você queria dar o atributo de segurança para o empreendimento e ele não tinha. E qualquer marqueteiro que olhasse, eu só falo assim, bom, aqui não tem guarita, então eu não vou falar que é seguro. Mas você, na verdade, você pensa que você precisa daquilo, você fala, como eu vou dar um jeito de conseguir colocar isso lá? E não é o comum, né? O cara olha o que tem e tenta vender ou até enganar a pessoa dizendo que tem, mas não tem. O marketing imobiliário ele vai muito além de um vídeo, de uma foto, de um media kit, de um tráfego, de coisas assim. Você tem que sempre sair da ilha para poder ver a ilha. Independente do negócio, tá? Não é marketing imobiliário, não. Qualquer negócio, né? O Pedro Superti, que é um dos caras que fala sobre marketing de diferenciação, ele dá um exemplo que é o seguinte... De dentro, imagina que você está dentro da garrafa. Todo mundo aqui dentro da garrafa. Você consegue ler o rótulo de dentro da garrafa? Não dá, sabe por quê? Quando você está no problema, você não consegue ver a solução do problema. E ainda mais quando você está endividado, que era o caso desse nosso empreendimento imobiliário, e quando você está sozinho, você não tem com quem conversar. E mais do que isso, a sua cabeça trava quando vem muito problema. Tem gente que não nasceu para administrar problema. Negócio é psicológico. Eu costumo dizer que sucesso e fracasso é contagiante. Quando você está bem, as coisas dão certo, o dinheiro entra, a prosperidade chega. Quando você está na merda, parece que tudo dá errado. O fracasso fica mais próximo, as coisas parecem nunca dar certo e os seus projetos parecem que não nasceram para ser seu. E aonde eu quero chegar com isso? Quando você for fazer um projeto imobiliário, nunca olhe para o seu projeto. Olhe para a cidade. Olhe para os fracassos que a cidade talvez tenha conquistado durante esse tempo e tenta trazer isso como o sucesso do seu negócio. Puxa, aqui é muito inseguro, a segurança aqui é um caos. Sério? Conversa com qualquer prefeito, troca uma ideia com ele, dou uma guarita, você vai ver se ele não vai lá. Aperta sua mão, tira a foto, reposta você no site da prefeitura, faz uma matéria com você, a rádio comunitária vai te ligar. Sabe qual é o problema? As pessoas não sabem se relacionar. As pessoas, e eu vou dizer, viu? Eu dei todo o caminho aqui, para você fazer sozinho. Talvez você não vai ter a habilidade de chegar na loja da cidade e conseguir todos os móveis de graça. Talvez você não vai ter a habilidade de chegar na agência, na melhor agência da sua cidade e conseguir todo o marketing de graça. Talvez você não vai ter a habilidade de chegar no governador e explicar para ele com clareza aquilo que você quer fazer e o jeito como ele pode te ajudar. Porque talvez você não conheça de lei, você não entenda de política. Então, mais do que fazer marketing, a gente precisa ser um bom conquistador de almas para poder transcrever aquilo que a gente já tem aqui na nossa cabeça, né? Transcrever o que a gente tem na nossa cabeça para o papel. E é um dos problemas que a gente tinha lá. Ele tinha tudo na cabeça, mas não passou para o papel. Ou seja, não existe. Não tem prazo, não tem data, não tem projeto. É só uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, igual diria o Glauber Rocha. Então é foda, né? Não, é top isso, velho. A gente deu uma aula aqui pra gente sobre marketing. Total, velho. Total. E você percebe que, assim, você tem que ter um produto bom, né?
E você estava olhando do ponto de vista de marketing, só que do ponto de vista que você é empreendedor também. Então, assim, você queria preencher as lacunas que faltavam no negócio para ele realmente se vender, né? Até o Elon Musk, na Tesla, por exemplo, eles nem investem em marketing. Tipo, eles investem no produto, para o produto ser tão bom ao ponto que as pessoas querem. Mas a gente sabe que o marketing vende também, publicidade vende. Só que se você tiver um produto que realmente as pessoas querem, e é o que você falou, né? O empreendedor, nesse caso, ele devia ter tido uma sinceridade com o projeto. E o marketing também, nesse sentido, ele exige essa sinceridade, né? Porque se você tiver essa transparência de olhar para o seu produto, para o seu projeto, identificando as falhas, e não, vou tentar disfarçar um pouquinho isso aqui e vender de outro jeito. Não, talvez seja melhor você realmente corrigir aquilo, entregar um produto melhor, e assim, a indicação vai vir mais forte, né? O cara vai vir mais satisfeito e você vai ter mais sucesso, né? Porque o produto era realmente bom e foi uma negociação ganha-ganha para os dois lados, né? Eu acho que a mentira, ela literalmente tem perna curta. E não tem como você mentir, esconder certas coisas. É sério. Se você está fazendo isso no seu negócio, mais para frente vai ser pior. Porque a hora que a máscara cai, né? Então, assim, vamos supor que eu fosse um marqueteiro da maldade. Eu fosse o cara que quisesse, assim, iludibriar. Sabe o que eu teria feito? Um marketing agressivo para tirar venda. Por quê? Eu tenho um bom sistema de financiamento, né? Que o cara financia. Você podia meter o foco na prestação do negócio, falar, mano, a casa do seu sonho, esquece a guarita, esquece não sei o quê. Véio. O povo não quer saber disso. Exato. Guarita, sabe o que o povo quer saber? Qual é a parcela que cabe no meu bolso? Eu não quero saber se eu tô pagando 6% mais IPCA, não quero saber se é 4,99, se é 8. O que é IPCA, velho? 12 aí, velho. Entendeu? Dane-se. Mas a questão é a seguinte, ó. Se você investe no todo, a hora que você vai falar de parcela, você tem argumento. Mas, ó, é o primeiro bairro planejado da cidade. Ó, primeira guarita da cidade vai estar aqui, do lado de você. Ó, câmeras de segurança. Ó. Honda. Hã? Vocês iam ter Honda? Eu tava negociando também pra gente poder montar uma associação de bairro para ter Honda, ou seja, o pessoal ia pagar lá uma merreca, R$20 por casa, ia ter uma moto lá fazendo aquele de madrugada, com um apitinho. Aqui a gente chama de pirril. Pirril? É, Olha que maravilhoso. Eu não sabia, não. Por quê? Porque Muito bom. Então, assim, o marketing, né, é muito mais do que fazer um panfleto, é muito mais do que você pensar micro, você tem que olhar macro e ir no micro com uma assertividade muito grande. Por quê? Eu tinha, sem brincadeira, é que eu não trouxe o meu caderno, eu tenho umas 8 páginas de proposta de coisas que a gente poderia fazer. Isso aqui que eu falei foi as coisas que eu executei e eu tive tempo de fazer. As coisas que eu não tive tempo de fazer, se tivesse feito, era pra gente sair na Forbes. Na Forbes. É sério, sabe por quê? Você vai conta 2, vai só. Não, cara, a questão da ciclovia, né? A cidade inteira não tem ciclovia. Então, assim, a ciclovia ia beirar o bairro inteiro. Esse não foi um projeto meu, mas a questão era, se eu tenho ciclovia, eu tenho a questão da saúde, que eu trouxe as academias, eu tenho a questão da sustentabilidade e da parte ecológica, cara, eu tenho um bom marketing para conseguir mídia orgânica, certo? O que poderia, por exemplo, ser feito agora? Além da guarita, eu também vou dar uma UBS, eu vou dar uma UPA, aí é governo do estado. Eu chego pro governador e falo, ó, eu vou te dar uma UPA. E coloco ali, por exemplo, dentro da parte comercial. Porra, velho, você vai ter, teoricamente, uma cidade completa, porque eu vou colocar BTS. Ou seja, eu coloco várias lojas ali e trago o comércio para dentro também desse nosso empreendimento. Cria um sistema de cashback, ou via token, ou se o lugar é muito arcaico, como potencialmente era, mas a gente poderia evoluir, o sisteminha mesmo de carimbo, do tipo, comprou, você já é do empreendimento, então você tem um desconto aqui na padaria, no açougue. Programa de fidelidade. Programa de fidelidade, cashback. E assim, muito fácil de fazer isso. Então, eu tinha uma série de propostas, eu não estou lembrando de nenhuma agora, sim, mas, cara, é uma questão de pensar. E custa pensar, dói pensar. Por quê? Às vezes eu estou falando grego para as pessoas, porque eu chego lá, por exemplo, uma coisa é falar aqui no Condado, Faria Lima, falar, meu, aqui você tem cashback.
Porra, bom pra caramba. Então, quanto que eu vou ganhar aí? O que eu vou ganhar? Agora, se eu chego, por exemplo, sei lá, no Jequitinhonha, região extremamente pobre ali, de Minas e Bahia, uma divisa, um lugar muito precário, eu falo cashback, o cara fala, irmão, nem sei o que é isso. Então, às vezes, eu tô falando grego com as pessoas. Por isso que eu faço muita analogia aqui, não sei se vocês já repararam, eu tento ser didático, né? Na Bíblia, eles usavam a parábola para poder explicar o que era óbvio, para falar o óbvio. Mas nem sempre todo mundo vai entender o óbvio, porque o óbvio é muito difícil de ser entendido. E a comunicação, né? Eu trabalhei num programa de televisão durante quase 10 anos da minha vida. Hoje a gente está lançando um reality show também. Estamos negociando aí com grandes TVs. E é difícil se comunicar com as pessoas. É difícil você ser óbvio. É difícil a pessoa entender, por exemplo, que ela vai entrar lá na casa e os móveis não são da casa. Você vai ter que comprar a parte. Mas às vezes o cara vai receber a casa e fala, pô, mas ele veio pelado? Tá só o cabo lá. E ela não entende que, pô, o móvel é um acessório. E aquilo custa. O cara tá entrando num showroom, dentro de um empreendimento imobiliário, e ele às vezes não se liga, Cassião, que é só um showroom. Aquilo é pra bater mesmo no coração da pessoa, para motivar a pessoa, para ela sentar na mesa pensando em quanto que ela vai pagar e como que ela vai pagar. Então eu acho que o marketing ele é um despertador de corações para realizar vendas, gerar riqueza e também realizar sonhos, né? O papel do incorporador é basicamente esse, cara, gerar venda, realizar sonhos e gerar riqueza. Falei pra caramba. Não, isso aí, não, tá ótimo. Mas eu acho que é um marketing 360 aqui, que você deu a aula pra galera de como fazer na estrutura do projeto, no online, no orgânico, no pago. E o mercado imobiliário, ele precisa disso, né? E muito mais até do que outros segmentos. Você vai vender um cosmético, um brinquedo, ou qualquer outro tipo de produto, a responsabilidade é muito menor, né? Então aqui não é só para você fazer uma venda impulsiva, né? Porque a pessoa vai morar ali muito tempo, então a preocupação não é só com o impulso da venda, né? Mas sim com a perpetuidade do negócio. As pessoas vão morar lá por muitos anos, né? Então a responsabilidade ela tem que ser diferente e o marqueteiro que vai entrar nesses projetos tem que ter uma honestidade com o público ali também, né? Porque a pessoa vai colocar o investimento da vida inteira dela nesse negócio. E você não quer ficar com esse peso na consciência sabendo que, pô, 500 famílias entraram numa furada por causa de você, porque você contou uma história bonita e as pessoas acreditaram. Mas esse foi o grande medo que a gente sentiu. A gente falou, puta, vai estar o nosso nome aqui manchado e talvez esse projeto não dê certo por puro físico e financeiro básico, que daria para consertar. Era ajustar o preço da casa e o marketing ia vender com certeza, entendeu? Ia vender, não é porque ia subir o preço lá que não ia vender as casas. O João tava fazendo um negócio que ia criar um movimento. Que o empreendimento cria vida própria, né? Igual o empreendimento ia criar vida própria, o bairro ia criar vida própria e ia vender no preço que a gente quisesse. E, mano, o problema não tava na venda. Não, e vão ter muitos outros projetos assim, velho. Brasil. Nunca o problema tá na venda. Você sabe onde que o problema tá? Na caneta. É sério. Porque uma caneta de ouro na mão de um analfabeto é só uma caneta de ouro. Se você der um lápis, um giz na mão de um poeta, ele consegue fazer uma poesia. Então o problema está na caneta. É no cara que está assinando o empreendimento, é no cara que está fazendo tudo. Ele precisa ter consciência de que quem vai tocar, por exemplo, o marketing, que é um dos pilares, né? O primeiro, você precisa gerar venda. Beleza, gerou venda, aí eu vou tatuar a frase do Cássio aqui. Quem gera venda, gera dívida. Né? Essa frase é do Cássio. E aonde eu for, vou falar disso e vou dar os créditos. Nome. Então, assim, beleza. Eu fui lá e fiz o marketing. O meu trabalho acaba, talvez, em 1 ano. Não sei. A Vitacom finaliza os prédios dela, vende os prédios dela em 6 horas. Em 12 horas. Então, tipo, o cara do marketing foi lá... Né? Fica 3 meses fomentando e vendeu. Eu saio em 3 meses? Beleza. Aí ele tem um grande problema. Você imagina a logística para você construir 500, 1000 casas, cara. Então você não... E aí é outra coisa que o Cássio alertou. Isso não é uma brincadeira de construção. Isso é uma brincadeira de logística. Primeiro, de pessoas. Quantas pessoas eu preciso para construir uma casa? Eu preciso criar alojamentos. Como que essas pessoas comem? Eu preciso criar um centro de distribuição de comida, de almoço, um refeitório. Onde guarda as ferramentas? Onde guarda as ferramentas? Banheiro. Então, assim, eu vou ter um exército na rua, sei lá, de 200 pessoas. E isso não estava na conta.
Entendeu? Esse que era a minha preocupação. A gente, e é o óbvio, né? Onde que você vai colocar as pessoas? Não tem resposta. O custo considerado era o valor de matéria-prima da casa. Outro problema também que o Cássio identificou. Aonde que o senhor vai conseguir essas pessoas? O que ele respondeu? A gente vai lá, não sei aonde, traz. Vou pegar não sei aonde. Não vou lá, falar o estado para não ser preconceituoso. Eu falei, tá, mas você já conhece essas pessoas? Na hora que eu ligar para fulano, ele desce caminhão de pessoas. Eu falei, cara, então assim... Mas essas pessoas sabem construir casa? É isso. Você tem que ter, assim, ó, né, voltar de novo na premissa básica. Fundação. Pilares. Então, para você construir a casa, você precisa ter no mínimo ali 4 pilares e dependendo do tamanho do vão, um intermediário ali para dar sustentabilidade. Se você não tiver isso, não adianta você querer fazer projeto, começar a comprar porcelanato. Não é hora de gastar dinheiro com isso. Agora é o seguinte... E a única resposta era assim, a conta fecha porque você comprar porcelanato para uma casa é um preço. Você comprar para 500 é outro. Tá. Isso também acontece na nossa fábrica, né? Falei para ele. Uhum. Mas e esses outros custos que a gente tá falando? Né? Você vai ter que montar o alojamento, você vai ter que alimentar todo mundo, você vai ter que fazer uma série de gastos que não estão no seu planejamento. Tá só no seu planejamento a construção da casa. Mas tem muito dinheiro gasto. Quando a gente aumentou a nossa fábrica, o nosso custo ficou maior para produzir. A gente produz mais, mas ficou mais caro também. Porque envolve mais pessoas, envolve mais coisas que não precisavam antes. Custos que não precisavam ter antes com menos pessoas. E que agora, porque tem um pouco a mais, precisa. E muitas vezes você precisa pôr um dinheiro na frente, né? Nem sempre o dinheiro ele vem no fluxo exato, não tinha esse dinheiro. perfeito. Então esse que era o maior problema. Não tinha esse dinheiro e quando a gente falava, pô, a gente tem que ter um fundo aqui para antecipar recebíveis para qualquer eventualidade. Não, os fundos vão me morder, eu não quero. Os fundos vão me levar muito dinheiro. Falei, tá. O banco também. Não tem jeito. Entendeu? Então o que você vai fazer? Se faltar dinheiro, você vai fazer o quê? Olha, nos leilões de imóvel, tem uma frase que é muito verdade. Chega uma hora na vida que você tem que escolher para quem você quer perder. Para quem que você quer perder? Né? No caso de um leilão, eu vou perder para o banco ou vou perder para o cara que vai comprar o meu imóvel? Porque para alguém eu vou perder. Chega uma hora dos recebíveis que se você não tiver bem estruturado, você vai ter que chegar e falar o seguinte, para quem que eu vou perder? Para os processos das pessoas que compraram a minha casa ou o lucro que eu teria para realizar? Você tem que escolher para quem que você quer perder. Se você não foi competente. E muitas vezes essa decisão é tomada assim, eu vou pegar esse dinheiro e vou sumir. Pois é, aí que estava o nosso medo. O meu medo estava nisso. Porque você vai dar as mãos para uma pessoa que não é... O cara não escolheu nenhuma nem outra, né? Então só ia restar uma depois. Porra, cara, não me deu uma saída. Por quê? A segurança que eu pedi para ele do negócio não foi colocado na mesa. Saca? E assim, ó, você vê como... eu fui de coração. Eu trabalhei 3 meses de graça, gastei meu dinheiro, coloquei a minha credibilidade com o Cássio, levei um outro parceiro também. Na verdade, não levei, graças a Deus... Né, que é o dono de uma grande agência aqui em São Paulo, mas eu também ia levar para lá. Então, assim, ó, eu coloquei o meu tempo, eu coloquei a minha credibilidade com o Cássio, é que para nós foi uma aula e ele entendeu, né, espero que tenha entendido que negócio é assim, ele pode dar bom como pode dar ruim, faz parte do business. Mas eu realizei para ele, porque o meu legado tá lá. Tudo que eu fiz eu não retirei, nem as postagens, nem os vídeos, nem as conversas. Eu só não terminei. Então, não fui falar com o governador, eu não fui falar com o prefeito, eu não terminei. Mas agora ele sabe. E saber não quer dizer nada também, porque eu posso te dar uma receita de bolo. Não sei se você vai conseguir fazer o mesmo bolo, por exemplo, que uma confeiteira. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa sempre se atentar é quem está do nosso lado e o porquê que essa pessoa está do nosso lado. Porque um barco, quando ele afunda, não é necessariamente a água que está para fora, mas é a água que você deixa entrar. É ela que vai afundar o seu barco. Uhum. E a água que você deixa entrar, você tem controle. A culpa é sua da água que você deixa entrar e da situação que essa água vai tomar e você vai perder o controle. Então, clareza, né, quando você estiver navegando, é fundamental para o negócio dar certo. Exatamente. Transparência também.
Eu acho lindo essas parábolas. Queria ter memória pra lembrar essas eu coisas. não lembro essas coisas, eu vou criando. Mas eu não lembro onde que eu ouvi isso. Se eu não me engano, eu ouvi isso de um pastor lá no Primocast, que ele falou, tava explicando alguma coisa, e ele falou essa questão do mar e tal. Eu não sei se ele falou desse jeito, que a gente absorve de um jeito e executa de outro. Mas não fui eu que criei isso. Foi uma cópia aí que eu me apossei aí, me peguei de alguém. Não sei. Tem uma outra frase muito legal que já também no Primocast, não sei se foi do mesmo pastor, mas que umas coisas mais importantes em qualquer relacionamento, seja de negócio ou de pessoas, é você ser sal na vida das pessoas, e isso está na Bíblia. Não? Legal. Parece o Brunet que fala isso. O Brunet, que se eu não me engano, fala isso mesmo. Você tem que ser sal na vida das pessoas, porque uma comida sem sal ela não tem gosto nenhum. Então o sal, ele sempre é o toque final, mas nunca o principal. A gente tava lá pra ser sal na vida do cara. Tipo, de dar o toque que faltava pra ele, dar o tempero que faltava pro negócio deslanchar e dar muito certo. Só que ele não recebeu esse sal. Ele falou, não, sai daqui. Vocês estão salgando a minha comida demais. Né? Então a gente... eu acho que um dos grandes segredos pra você crescer e ter sucesso, você sempre vai precisar de pessoas. E você sempre vai ter que ser sal na vida delas. Você vai ter que ajudá-las a construir algo. Né? E a gente tentou. E a gente ajudou. Eu saí de lá, eu falei pra você, João, no máximo aqui ele teve 2 caras novos que bateu na mesa e falou pra ele o que ele precisava ouvir, e ele escuta se ele quiser. Mas eu acho que se ele tava pedindo algo pra Deus, pra ajudar ele a fazer esse empreendimento dar certo, a gente foi lá e ajudou. E ele talvez não trate algum outro investidor da forma que ele tratou a gente. Ele não tratou a gente mal em nenhum momento, só teve reuniões difíceis e falta de transparência. Não foi tipo que o cara foi ignorante, que o cara foi desleal com a gente. O cara apontou a 12 pra você. Muito pelo contrário. O interior é assim, né, irmão? Não foi. Ele foi super educado, tratou a gente super bem, foi hospitaleiro, mas não rolou. E foi muito foda pra conseguir chegar onde ele chegou, pra conseguir estar do jeito que ele está lá, porque a gente sabe a dificuldade que é aprovar um projeto do tamanho daquele projeto, colocar asfalto, colocar esgoto, água pluvial, energia elétrica. Então, assim, o cara é um herói. O cara é um herói, meu irmão, pra fazer isso no mercado imobiliário sozinho. Ele chegou lá sozinho. E eu falei isso pra ele, falei, você é um herói. Agora o que você não pode virar é vítima do seu próprio ego. Larga isso e vamos junto. Eu acho que tinham vários personagens na mesa que todos os dias elas entram na mesa, mas às vezes elas não sabem o papel delas dentro da mesa. E eu acho que esse é um dos grandes negócios, você saber qual é o seu papel dentro da mesa. E às vezes retroceder, porque dentro do roteiro, às vezes tem que mudar para chegar lá. É isso aí. É isso aí, galera. Olha a aula que a gente tá recebendo aqui hoje. Se você chegou até aqui e não curtiu, Não, tem que curtir. não se inscreveu, Não compartilhou, não se inscreveu. não compartilhou. Se você tá no Spotify, se inscreve aí também, que agora tem os seguidores lá do Spotify. É isso aí. A gente quer ver os E seguidores se você estiver subindo abrindo lá. uma sociedade com seu amigo, pede uma due diligence. Pede no liga. boteco, vê se seu amigo é confiável, se ele vai pagar a conta. É isso aí, velho. Mas é por isso que a gente queria trazer o João Angeli, que ele consegue trazer uma visão mais 360 dos negócios. Ele não é aquele construtor raizão que manja de obra, que sabe subir a casa, mas ele tá ali em torno das outras áreas que envolvem a incorporação, a venda, o marketing. Ele também arremata imóvel de leilão, faz tokenização e várias coisas. E tá na cabeça do maior projeto aí de real estate do Brasil, né? Exato, como a gente tinha falado, né? Como tem a produção de Netflix também, os caras vão começar a colocar no Brasil agora, tipo esses programas que vocês veem aí nos Estados Unidos, É o Masterchef da Tarek, construção. dicas do Tarek, reformar para vender. O Brasil tá precisando dessas coisas também, né? E a gente precisa de uma galera que queira fazer esse tipo de programa também, o cara que vai tocar, né? Isso a gente falou algumas vezes com alguns convidados, até o próprio João já falou um pouco, né? Do The Real Estate Brasil. A gente vai estar lá também nessa vai estar lá. Casa. De alguma forma a gente vai estar lá. E vai sair uma série aí, a gente não vai falar onde ainda, né, João? Tá em negociação ainda em algumas coisas, mas tá próximo de um canal grande de TV, tá próximo de um grande streaming.
Vai ser muito legal. E conta um pouquinho sobre como vai ser a dinâmica desse negócio aí, porque o pessoal falou, beleza, vamos construir uma casa de 9 milhões, vai ser uma mistura de Big Brother, Masterchef. Conta um pouquinho qual que é essa ideia, de que as pessoas podem esperar dessa série. Pois é, eu acho que a série é basicamente o que a gente conversou aqui durante esse podcast inteiro, né? A gente vai pegar pessoas reais, com histórias reais, e vamos colocar elas em situações reais. Então a gente pega o cara que vai vender o nosso corretor de imóveis para poder vender a casa de 9 milhões, a gente vai ver a estratégia que ele usa, o marketing dele, e vamos colocar, sei lá, a nossa sugestão em cima disso. Vamos ver o construtor, como é que é o modo, como ele opera e ele conduz a equipe. Vamos ver também o designer de interiores, o que ele pensa para decorar. E a gente vai olhar tudo isso de camarote. E assim como nos grandes realities, a gente vai ter aquele nosso julgamento para saber se ele teve uma conduta boa ou não. Eu fiquei sabendo que o João é aquele que vai dar uma martelada. Vai ser o Roberto Justus do Real Estate. Voadora no pescoço. Não tem jeito. Então, o reality show é para, acho que, aprimorar aí e tentar profissionalizar, ajudar esse mercado no Brasil, que é tão maravilhoso, que é o mercado da construção, um mercado que fomenta inúmeros empregos, gira muito dinheiro, ajuda a economia, melhora o nosso PIB, e a gente precisa ser aí uma alavanca para poder trazer prosperidade para um mercado que ainda não evoluiu tanto como lá fora, né? Como lá fora. Então, acho que o meu maior sonho é poder ajudar as pessoas através dessas nossas conversas, porque eu tenho certeza que algum dos problemas que a gente comentou hoje aqui na mesa, alguém já passou, certamente, ou vai passar, ou está passando. E o nosso papel é esse, ajudar. Né? Por isso, se vocês quiserem seguir aí as minhas redes sociais, João _Angeli _, trader de imóveis também no YouTube e no Instagram. E vamos para cima, mais uma vez aí agradecer vocês. E na próxima eu vou pedir música aqui no Minha Casa. Quem quiser participar também do reality, quem é corretor, arquiteto, designer, né? Que a gente tem bastante galera aqui do mercado imobiliário. Então, inscrições abertas, né? Então, inscrições abertas. Vai ganhar prêmio, vai ganhar alguma coisa? Eu não posso falar do prêmio ainda, porque prêmio na televisão precisa da Caixa autorizar, e a gente ainda não conseguiu essa autorização. Então, só tem uma plataforma hoje no Brasil que pode dar prêmio ou criar jogo, tipo a loteria. Que é a Caixa Econômica Federal. Então a gente está tentando aí ver se a gente consegue colocar um prêmio milionário para a galera, mas se não der, as pessoas vão virar sócias dos staters, que são os participantes ali, os jurados, né? Que é o João Carlos Godin, o Vini e o Diego do Minha Casa Financiado, que são patrocinadores aqui também, né? Isso. E é isso aí, o João Angeli, que vai estar lá também para poder colocar aquele sal que ninguém percebe, mas na falta dele, né? Todo mundo pergunta, poxa, tá sem sal? E produção cinematográfica, né? Cinematográfica. Não estamos medindo esforços. Peguei todo esse know-how que eu tenho aí de 20 anos de mercado, selecionei a melhor equipe que eu conheço, já tive o prazer de trabalhar, as melhores câmeras, o melhor estúdio. A gente deve gravar lá na PRH9, nos estúdios da PRH9, onde faz o Masterchef, junto com o Solomon, a Cissa, galera de ponta. E é isso, vamos pra cima, tem muita coisa para acontecer. Eu já deixo aqui o convite pra galera do Mi Casa, pra gente poder participar do reality e mostrar o talento de vocês através da GD, que para mim é a melhor, a maior e a fábrica que entrega no prazo, né? Eu sou suspeito para falar, fui conhecer a estrutura de vocês, e quando você vê pessoas do bem estando no lugar certo, com pessoas certas e na proporção certa, que é o que o Paulo Vieira sempre fala, é o sinônimo do sucesso. É isso aí, galera. Nem precisa fazer o merchan da GD mais. Não, nem precisa. Ele já fez. Não, valeu. João, uma pergunta. Inscrições abertas até que dia? Não sei dizer até que dia, mas a gente deve gravar agora no começo. Se você está vendo aqui o WhatsApp, a Regiane está recebendo aí todas as inscrições, precisa mandar vídeo como se fosse o Big Brother. Olá, tudo bem? Eu sou o João Angeli, sou incorporador, bababá, coloca aquele sal dentro do vídeo e vai para cima. Isso é, até porque a pessoa também tem que ser vendável pra série, né? A gente chama de personagem na televisão, tem que render o bloco. Entendeu? Tem que vir aqui e ser agradável, ser gostoso, legal. O papo tem que ser bom. As gravações já iniciaram, né? Das primeiras fases, né? Da construção. Já iniciaram. E a previsão é pra quando? Pro final do ano? Eu acho que é agosto, setembro a entrega da casa. E aí eu quero ver essa galera vender uma casa de 9 milhões. É isso aí. Porque comprador pra uma casa de 9 milhões... A gente tem 9 meses pra tirar um Cresce.
Opa. Vocês vão tentar também fazer a venda? Pô, louco, velho. Não, Se eu postar pelo Micase e vender, também conta? Na verdade, como você não tem o Cresce, a gente vai pagar uma taxa de indicação. Indicação você pode dar. Não, tudo bem. Não, mas isso aí é fácil de resolver. Se é uma coisa que não é difícil. Se tem uma coisa que não é difícil, é tirar o Cresce. É verdade. Se bem que tá meio difícil, a galera aí tá. A prova não tá tão fácil, não. Eu tô tentando tirar o meu Cresce aí agora. Eu tô igual a quinta série, que eu bombei a quinta série, né? Acho que eu bombei também na prova do Cresce. É que aquela prova que a gente não dá atenção, igual a prova de direção, né? Que a gente vai e fala, não, assim tudo. Aí você vê lá as perguntas, você fala, caramba, eu não conheço essa placa. É isso, velho. Eu tenho que estudar pra passar, né? Não tem jeito, você vai achando que você vai manjar tudo. Mas eu falo que não é que é fácil, mas não é tão exigente quanto deveria. Pode ser que tenha melhorado agora, mas... Mas eu acho que o bom corretor de imóveis é aquele cara que tem o carisma para mediar uma venda sem dúvidas. A pessoa precisa sair de lá meio que contemplada com as informações, contemplada com a obra que ele está comprando, né, a casa, e entender o quanto ele consegue pagar o fluxo financeiro. Se o cara sai com isso dentro do coração e ele teve o sentimento de pertencimento, cara, você já tem 51% da casa vendida. O resto vai ser alinhamento. Isso aí. O problema é que a pessoa sai de lá com dúvida. Por quê? Às vezes o corretor, não são todos, não consegue explanar, não tem ali um bom... depois que o cara sai, um bom retorno. Entendeu? Então... Isso é um papo para um outro episódio. A gente falou um pouco disso já, mas... conversar. É isso aí, galera. É isso aí. Seguimos com o nosso propósito aqui, então. A gente trouxe aqui o João Angeli para... Acho que mais a galera que é da área mesmo do mercado imobiliário que vai curtir esse episódio. E a gente está aqui para isso, para ajudar quem é da área a ter mais conhecimento, viver experiências, talvez escutar experiências que ainda não pôde viver e aprender com isso e ganhar mais dinheiro também no mercado imobiliário, né? É isso aí. Nosso querido mercado imobiliário. Que a gente aprendeu a amar, né? Com o longo desses 2 anos que a gente está fazendo as coisas aqui. É isso aí. Até a próxima semana, pessoal. Eu acho que esse episódio deu muito valor aqui pra gente. Aprendemos muito. Skin the game total, né? A gente participou do negócio e contou um pouquinho. Até brinquei com o João, isso dá um episódio maneiro pra gente contar, que eu saí de lá com uma sensação de aprendizado gigante. Espero que você em casa também tenha aprendido, que a gente tinha te dado alguma direção, se você tá fazendo uma sociedade, se você tá abrindo uma corporação, se você tá fazendo um loteamento. Tá pensando em investir. Continue acompanhando o Micasa, que a gente vai trazer sempre conteúdo de valor aí pra você continuar evoluindo. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana e tchau. Obrigado e tchau.